Boa noite a todos. Estamos começando mais um webinar. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Este webinar, que nós aqui vamos fazer um mix de webinar e live, está sendo transmitido simultaneamente no YouTube. Ao final, nós vamos abrir para perguntas aqui no Zoom. Então, quem tiver no YouTube e quiser participar, entra no nosso site e clica no link de acesso ao Zoom. Muito obrigado às pessoas que estão nos apoiando nas redes sociais, aos amigos e clientes que estão participando aqui conosco, às pessoas que nos deram feedbacks após a última live, na segunda-feira. Vocês têm contribuído muito com essa iniciativa e são muito importantes para nós. Quero reforçar que o objetivo dessa mobilização, durante esse tempo em que muitas pessoas estão buscando orientação, é de orientar os nossos clientes e também a comunidade jurídica. Aqui vamos dividir as nossas experiências para que os convidados possam refletir e calibrar suas decisões. Já quero aproveitar para marcar um novo encontro com vocês. Na próxima quarta-feira, a nossa sócia Sylvie Boechat estará aqui para bater um papo sobre o inadimplemento dos contratos e o aumento das recuperações judiciais. Participação confirmada do Donald McNichol, consultor de empresas em crise, Narayana Ferres, do Banco ABC, Alexandra Lima, superintendente adjunta do Banco Indusval, e Madalena Porangaba, gerente executiva jurídica da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esse tema é muito importante para os empresários, pessoal do departamento jurídico e área financeira das empresas. Hoje nós vamos falar sobre o impacto jurídico nas relações de consumo e sobre o desafio das empresas durante a pandemia, né? A gente sabe que a partir do último 16 de março, quando principalmente em São Paulo, essas manifestações referentes ao Covid-19 começaram a mudar a vida das empresas, bastante gente tem procurado aí o escritório, bastante gente tem trocado ideia com a gente e, por isso, nasceu essa iniciativa para tentar apoiarmos uns aos outros. Estão aqui conosco algumas pessoas que são referência no tema. Primeiramente, obrigado a todos os convidados por terem separado esse tempo, né, para conversar com a gente. A gente sabe que vocês estão sendo muito demandados nesse momento. Ficamos felizes com a sua participação. Está comigo o Humberto Chiesi. Humberto é advogado, mestre pela Escola Paulista de Direito na área de concentração de soluções alternativas de controvérsias empresariais. Cursou extensão em contratos de consumo na Fundação Getúlio Vargas. Concluiu o curso de Democracia e Desenvolvimento na Universidade de Siena, na Itália. Liderou as equipes que receberam o prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça em duas empresas distintas, nos anos de 2012, Sky, e 2016, Mercado Livre. Atualmente, Humberto é diretor jurídico na América Latina do Mercado Livre. Tatiana Franzoi. Tatiana é advogada formada pela Faculdade de Direito de Franca e pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Com MBA em Gestão de Seguros e Resseguros pela Escola Nacional de Seguros, Tatiana possui sólida carreira desenvolvida no ramo securitário, passando pela Sul América Seguros entre os anos de 2012 e 2014 e Zurich Seguros, onde atualmente é gerente jurídico. Sofia Rezende. Sofia é sócia titular da área de Relações de Consumo do Santos e Santana, advogada formada pela Universidade Mackenzie, especialista em Direito do Consumidor, com mais de 15 anos de atuação na área. Responsável pela gestão de carteiras de processos judiciais e administrativos de grandes empresas em nosso escritório, Sofia possui conhecimentos técnicos dos setores bancário, de energia elétrica, aviação, mercado de meios de pagamento, seguros e telecom. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Sofia é especialista em regulamentação do setor de energia elétrica. Sofia também já teve experiências em multinacionais como Chrysler, Citroën e DHL. Está aqui também a nossa consultora em Customer Experience, Vivian Lima. Vivian é especialista em Customer Experience, com carreira desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte, como Toyota do Brasil e Jaguar Land Rover. 24 anos de atuação em gestão de pessoas e clientes, implantando estruturas de atendimento ao cliente, call center e marketing de relacionamento. Experiência em gestão de crises, intermediações com órgãos de defesa do consumidor, mercado premium e customer service. Vivian também é formado em relações públicas pela USP. E o Eduardo Montanini. Eduardo é advogado especialista em relações de consumo pela PUC de São Paulo.
atua há mais de 18 anos no setor de energia elétrica. Eduardo é advogado sênior estratégico da Enel Brasil, tendo construído sólida carreira no grupo AES e Eletropaulo. Possui sólida experiência na gestão de contencioso civil estratégico e atua como facilitador de negócios com foco em inovação. A gente vai falar primeiro sobre os impactos e fenômenos causados pela pandemia do Covid-19. A gente sabe, Humberto, que aumentaram as vendas online, né? Dados aqui da Associação Brasileira de Comércios Eletrônicos mostram que houve uma variação sensível entre os meses de fevereiro e março nas compras online, comparando os anos aí 2019 e 2020. A gente tem aí um aumento de 30,5%, esse aumento provavelmente específico para alguns determinados setores da economia. A gente tem algumas categorias aqui com maiores variações, né? A gente sabe que saúde tem um aumento de 65%, por exemplo. E acho que o nosso primeiro ponto aqui é discutir se isso vai virar um padrão. Ou seja, a gente sabe que pessoas mais idosas, pessoas com mais idade, que têm uma certa resistência aí à utilização de ferramentas online, neste momento estão sendo forçadas a usá-las. Ou seja, talvez isso vire um hábito. A gente quer explorar um pouco a questão se isso vai virar também um padrão para a resolução de conflitos. Ou seja, será que as empresas precisam estar preparadas no futuro, né, passando aí essa crise, se as empresas precisam estar preparadas para garantir aí aos seus consumidores o autoatendimento, né, no momento da resolução de conflitos, para que isso se torne aí, para que se conecte com esse novo padrão. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de experiência e aprendendo também, né? Vendo o que está acontecendo com os outros setores, com os demais profissionais, e para que todo mundo saia daqui com um pouco de informação a mais e possa compartilhar um pouco. Realmente, a mudança, podemos dizer que ela é obrigatória nesse momento, né? Por exemplo, em São Paulo, em vários países onde o comércio físico está praticamente fechado, não se pode trabalhar fisicamente em muitos setores da economia, então acaba realmente migrando para o online. A participação do comércio eletrônico no Brasil, comparando com o comércio físico em geral, ela é muito baixa ainda, em torno de 5%. Existem países onde essa penetração já é muito maior, no Japão, por exemplo, chega a 20% até mais. Mas, então, esse é o primeiro dado, né, que tem muito para crescer. Outra informação importante também é que realmente houve um aumento, isso em termos gerais, tá? Não especificamente do Mercado Livre, porque é uma empresa listada, né, em Nasdaq. Nós estamos no fechamento do quarto, do trimestre, então a gente nem pode divulgar informações agora, resultados agora. Mas que em termos gerais o comércio eletrônico sim aumentou muito, mas basicamente esses itens que você mencionou, né, de primeira necessidade, alimentação, saúde, higiene pessoal também. Alguns setores aumentaram muito e outros caíram muito também, né, porque essa pandemia que a gente vive, ela impacta também a economia de todos, né, fortemente. Traz uma incerteza, um ambiente totalmente imprevisto que a gente está vivendo. Então, em termos gerais, tem um aumento, sim, basicamente em quantidade de itens, né, em geral no comércio, mas uma redução no valor médio que as pessoas gastam no comércio eletrônico. E isso vai provocar uma mudança? Na minha opinião, essa mudança é inevitável, né? Primeiro ponto, a economia já está sendo e vai ser fortemente impactada com isso, né? Olhando isso com uma perspectiva realista, mas otimista ao mesmo tempo, né? Tendo em conta que realmente o cenário que se avizinha não é fácil, é difícil, mas que há oportunidades para todos. Então, aqui pode sim sair muita coisa boa disso tudo. Então, o primeiro aspecto, basicamente vai faltar dinheiro no mercado, né? A economia vai ser fortemente impactada. Todo mundo vai ter que olhar para como ganhar eficiência, como usar melhor os recursos, e aí entra esse aspecto de tecnologia. Hoje, na minha opinião, hoje está todo mundo sendo obrigado
quem gosta, quem não gosta, quem está acostumado, quem não está acostumado a trabalhar remotamente, desde casa, fazer home office, estudar de casa. Eu tenho 2 filhos aqui estudando, tendo aula, improvisando, as escolas buscando uma maneira. Então, esse é o primeiro ponto que já está acontecendo. Depois disso, isso vai ter que ser, na minha opinião, intensificado. Você mencionou a questão de justiça, né, de judicialização. No país, 1,5% do PIB vai para o judiciário, né? Está faltando dinheiro agora para alimentação, vai faltar para segurança pública e principalmente para a saúde, né? Onde está sendo impactado de verdade. Então, de onde que vai sair esse dinheiro? Uma das formas, realmente, se você busca uma solução fora do Poder Judiciário, ou seja, oferece o acesso à justiça não como acesso aos autos de uma ação judicial, mas sim como acesso a uma ordem jurídica justa, que, na minha opinião, como você mencionou, eu tenho um trabalho a respeito disso, acadêmico, dizendo que, e estudando isso e mostrando que a autocomposição é o melhor caminho. Obviamente, não se aplica para tudo, obviamente não resolve tudo, mas a primeira porta não pode ser a justiça, né? E isso vai ser agora não uma escolha, vai ser uma necessidade do poder público, inclusive, de todos nesse sentido. Então, uma mudança, na minha opinião, acontece sim. E isso pode acontecer não só aplicando as regras processuais, as regras jurídicas que já existem para a realidade que a gente tinha antes dessa fase e também depois, mas também aplicar que algumas mudanças, inclusive legislativas, podem vir, né? A gente vê aí que, em caráter emergencial, mas o projeto de lei 1179/2020, por exemplo, que estão buscando uma aprovação rápida, se for aprovado realmente, que um dos efeitos, além de outros efeitos, de suspender ou interromper prescrição, define mais ou menos como que se aplica o conceito de força maior e caso fortuito nos contratos de consumo também, inclusive colocando um prazo limite para isso. Existe um artigo que expressamente suspende o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é basicamente o direito de arrependimento, né? Quando se compra fora do estabelecimento, até 7 dias se arrepender e devolver. Então, com isso, suspendendo essa regra, vai mudar a situação durante esse período. Mas depois disso, o que pode vir disso? Esse artigo vai ser revogado? Na minha opinião, não. Ele é importante, ele tem sua importância, mas talvez na interpretação e talvez em novas normas, né? Se a gente pega lá o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 4º, ele já prevê expressamente a harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de, estou até lendo aqui, desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com equilíbrio na boa-fé, sempre com base, na boa-fé, equilíbrio nas relações de consumidores e fornecedores. Então, isso já existe, já é uma parte que fala da política nacional das relações de consumo, que está no Código de Defesa do Consumidor, e isso eu acho que vai ganhar força. Porque em uma situação, sempre que se pensa em protecionismo, se pensa, por trás disso também, divisão de riqueza. Mas para dividir a riqueza tem que ser produzida. Então, se você não... E nesse momento, nessa crise, nessa situação crítica que a sociedade está passando e vai passar, se você não viabilizar a geração de riqueza, não vai ter o que ser dividido. Então, acho que esse é um aspecto importante, na minha opinião. Legal. A gente sabe que nesse momento existe aí uma revisão de vários conceitos, né? A gente está passando aí por um momento de crise e essa revisão de conceitos e revisão de paradigmas tem sido cada vez comum aí na nossa vida e com uma certa velocidade também, né? Semanalmente, a gente tem recebido aí novidades no mundo jurídico que costuma ser menos veloz, né? E a gente tem recebido novidades que impactam nas nossas vidas aí de forma extremamente importante. Um outro tema que está sendo discutido e que precisa ser explorado é a conexão disso com os serviços essenciais, né?
A gente conversou um pouco antes, né, Eduardo? A gente conversou um pouco antes sobre essa questão dos serviços essenciais, quais os desafios que se enfrenta aí nesse momento. E eu imagino que você, como jurídico da Enel, inclusive, tem tido aí alguns desafios que impactaram aí na rotina de vocês, né? Realmente, nesse momento que estamos atravessando, estamos e iremos enfrentar diversos desafios até isso normalizar. Eu acho que em todo o setor elétrico, o que mais impactou foi a publicação da Resolução Normativa 878 de 2020 da ANEEL, onde ela trouxe diversas diretrizes e sugestões de condutas que as concessionárias devem adotar perante os seus consumidores. Tá? Eu acho que, como todos aqui são consumidores de energia elétrica, acaba afetando a grande maioria de quem está nos assistindo. Eu acho que um dos maiores pontos de mudança que eu posso ressaltar é a questão da suspensão do fornecimento de energia, né? Que ele foi suspenso, o corte de energia, para clientes de baixa renda, residenciais, quem tem aparelhos vitais para a preservação da vida, e também uma outra inovação, para clientes que passaram a receber fatura digital sem ter feito sem ter anuência, ou seja, ele não fez o opt-in. Nós começamos a mandar as faturas digitais e não teve alternativa. Então, esses clientes, em caso de inadimplemento, pelos próximos 90 dias, ele não pode ter o serviço suspenso. Tá? Uma coisa que é importante ressaltar, que o decreto de calamidade pública 10.292, agora de 2020, ele ampliou, tá, o conceito de atividades essenciais. Além das que já existiam, bombeiros, hospitais, clínicas, polícia militar, civil, ele aumentou o rol para alguns estabelecimentos como hipermercado, supermercado, até mercearias. Tá? Então é importante ressaltar que o rol de serviços essenciais ele foi dilatado pelo decreto de calamidade pública. Eu acho que esse ponto foi o que mais impactou diretamente os nossos consumidores, além, é claro, né, do fechamento das agências de atendimento presencial, tá? Justamente para evitar aglomeração de pessoas. Então, todos os nossos atendimentos estão sendo de forma não presencial e estão indo muito bem até o momento. Sofia, você quer comentar um pouquinho, tanto a questão que o Humberto falou, super importante para a gente explorar, quanto essa questão dos serviços essenciais? Eu acho, Sofia, eu acho que você está no mute, tá? Perdão. Isso. Perfeito. Comentando um pouco sobre o que o Humberto falou, sobre essa necessidade do poder público de ajustar a sua atuação, né, para viabilizar novas formas de harmonização aí das relações, a gente tem até a portaria número 15 da Senacom, que determinou compulsoriamente que um rol de empresas agora se cadastrem no consumidor.gov, né? Então, acho que isso já é aí um sinal de que realmente esse é o caminho. Diante do aumento das demandas consumeristas, enfim, diante dessa necessidade de isolamento social, a Senacom acabou editando aí essa portaria para viabilizar a mediação via internet de vários conflitos de consumo que vão ser notificados eletronicamente. Então, acho que realmente a gente segue nesse caminho, né, de métodos alternativos e usando a tecnologia cada vez mais para isso, né, para esse tipo de harmonização, sobretudo nesse período
em que realmente houve um desequilíbrio aí nas relações e ninguém é responsável por isso, nem os fornecedores, nem os consumidores, né? Então, todos os players, os órgãos de defesa do consumidor, todos estão buscando aí, né, um comportamento de boa-fé e uma harmonização dessas relações, buscando alternativas para reequilibrar e para que todos os consumidores não sofram prejuízos, não sofram impactos, bem como as empresas. Acho que as empresas aéreas, as empresas de turismo já adotaram ótimas medidas aí, se adiantaram, né, para evitar um tsunami de ações judiciais. Então, você vê que várias empresas de turismo já ativamente entraram em contato com os consumidores e ofereceram alternativas, né, para os cancelamentos de viagem, enfim. Então, acho que esse é o caminho. E comentando um pouco isso que o Eduardo falou e que talvez esteja já linkando com outro tema, isso que o Eduardo falou sobre a lista de serviços essenciais, realmente a gente teve essa ampliação e tem uma questão pontual aí que é o serviço de call center, né? Que está incluído na lista de serviços essenciais. Essa é uma pergunta que foi enviada por um cliente, inclusive, daqui a pouco eu vou explorar um pouquinho, mas pode continuar, fique à vontade. E que é um ponto aí de atenção, né? Juntamente com todos os outros, muitos serviços são regulados, então o que a gente vê é que a maioria das empresas se adiantaram para viabilizar aí o atendimento online e ampliar, né? Várias empresas criaram agências eletrônicas que atendem toda sorte de reclamações, muitas reclamações que antes só eram atendidas nas agências presencialmente. Então, você vê que houve um grande esforço aí, em especial dessas empresas, para promover esse atendimento e não causar tanto impacto para o consumidor nesse momento de crise, nesse momento pontual que a gente está vivendo. A gente acabou falando aí, né, falou de serviços essenciais e aí vale a pena falar um pouco sobre call center, né? Acho que isso eu acho que impactou todo mundo, impactou as empresas, né? Alguns estados aí que têm decretos, alguns suspendendo inclusive essas atividades. As empresas tiveram que se valer aí de decisões judiciais, liminares, para poder retomar suas atividades ou parte das suas atividades. Então, assim, no panorama geral, que a gente tem uma redução do serviço de call center, no mínimo aí uma redução da sua força pessoal, né, de pessoas para trabalharem, de atendentes, e aí isso tem impactado também o atendimento ao consumidor. E aí a Tatiana, não sei se isso tem sido na sua rotina, se isso tem sido um ponto, se tem sido um gargalo, ou se vocês também não estão tendo esse tipo de problema lá na Zurich. Não, acho que todos estamos, né? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei que você nos chamou de experts no assunto, achei o máximo. A ideia, acho que aqui é dividir um pouquinho das nossas angústias, né? Incertezas, claro. E entender aí um pouquinho o que a gente pode fazer para ser melhor. Bom, a Sofia comentou um pouquinho agora da Senacom. Acho que a Senacom está com um papel bastante entendendo a crise, né? Meio contrário ao que a gente via de entendimento ao consumidor. A Senacom, hoje mesmo, ela acho que foi hoje ou ontem também, o decreto SAC, ela estendeu o tempo de atendimento, então a gente tinha um tempo super limitado aí para atendimento do consumidor. Esse tempo foi expandido, a gente não pode mais falar naquele prazo, em decorrência até do entendimento de que as pessoas estão se cuidando em primeiro lugar. Eu trabalho numa empresa de seguros, é uma empresa que é super regulado, que acho que é o contrário aí do Humberto, que trabalha numa empresa total, online, super adaptada. Eu trabalho numa empresa totalmente regulada. Nós não podemos, muitas vezes, ter uma pólice eletrônica, é uma briga do setor de seguros. Então, muitas das coisas ainda têm que ser feitas presenciais. Eu acho que,
pensando nesse panorama, o coronavírus veio para nos ajudar em alavancar a relação, a modernizar esses aspectos. Quando a gente fala de call center, a gente tem uma operação de call center e observamos os consumidores. A gente tinha uma operação de chat online, uma operação de call center, atendemos por Facebook, reclame aqui, com certeza. As reclamações chegam em vários canais, né? E essas últimas semanas, a gente tem uma operação de chat na Zurich, mas era uma operação pequena porque os consumidores não usavam o chat. Então, eles preferiam mesmo ser atendidos pelo call center, acho que um atendimento mais... Não sei se eles entendem que é uma coisa mais pessoal, é uma coisa até curiosa, assim, mas o público de seguradora hoje é muito mais atendido via call center. Tivemos que nos adaptar e correndo para tirar os operadores, até pensando na saúde dos profissionais, né? Então, alguns desses operadores foram colocados em casa e a ideia era expandir o call center, expandir o chat online. E as pessoas continuam não usando o chat. Então, assim, isso quando a gente fala é uma coisa muito curiosa de pensar na transformação do consumo, né? Eu não sei se é uma coisa exclusiva do consumidor de seguros, talvez seja uma curva de aprendizado desse consumidor que vai... Hoje ele está acostumado com o call center e sempre foi atendido pelo call center, então o próximo passo disso é ele se adaptar por ser atendido pela internet, num chat ali, que tem o mesmo valor e às vezes até um pouco menos chato de ficar lá segurando o telefone, enfim, né? Então, mas é muito curioso isso, realmente. Nós não tivemos problemas de... O setor de seguros é um setor que é considerado um setor essencial também. Nós tivemos uma redução de atendimento, por óbvio, mas o chat continua subutilizado, mesmo a gente disponibilizando e expandindo esse atendimento. Então, isso é uma coisa... Eu faço parte de um grupo de contingenciamento de crise da companhia, então todo dia a gente troca um pouquinho de experiência o que está acontecendo, e esse é um ponto que sempre aparece, que a gente achou que as pessoas realmente fossem utilizar e não, e o atendimento do call center, realmente o serviço caiu bastante, assim. O volume, a qualidade do serviço caiu porque temos menos operadores. Sim, claro. As pessoas continuam ligando, e ligam 1, 2, 3 vezes, então Sendo que há um canal desobstruído. Muito mais fácil. E a gente liga, quando a pessoa liga, a gente fala, você pode falar no www.barará, e fala para o cliente efetivamente utilizar o canal virtual, e ele não vai. Então, acho que é uma coisa a ser entendida ainda. Eu não sei se é do setor, se é do tipo de consumidor, porque a Zurich atua em todos os seguros, mas é muito forte em seguros massificados, garantia estendida, que é um microseguro, em microseguro. Então, precisamos entender aí um pouquinho disso. Eu acho que o Eduardo teve uma experiência na Enel, né? Tem uma experiência na Enel com relação também ao autoatendimento, né? Sim, como nós tivemos que fechar as agências de atendimento presencial, nós tivemos que ampliar e fortalecer nossos canais de autoatendimento. Por exemplo, no nosso site, no aplicativo, nós criamos uma agência virtual. Lá você consegue fazer pedidos de produtos e de atendimentos que você só conseguia fazer presencialmente. Ou seja, nós criamos um canal exclusivo para esse atendimento que era feito presencialmente, agora no site, no aplicativo, e estamos inovando, atendendo também por Twitter e Facebook. Ou seja, a gente está cada vez mais tentando abrir o nosso leque de atendimento para atingir o maior número de consumidores e dos mais diversos perfis, né? Hoje nós temos gente que pelas redes sociais, faz tudo pelas redes sociais, outros que só faziam presencial, nós estamos tentando migrar para o call center ou pela internet, mas hoje todos os serviços disponibilizados, alguns claro, serviços que não são inerentemente prioritários para a distribuição de energia elétrica, alguns foram suspensos,
e outros que já são prioritários, como o atendimento emergencial, ligações de clientes que estavam inadimplentes, estavam cortados, esses foram essenciais. E todos eles você pode fazer por qualquer um dos canais de teleatendimento hoje. Inclusive, o próprio consumo de energia elétrica, hoje você tem a opção de você fazer sua autoleitura do relógio medidor, passar para a distribuidora calcular o valor que você tem a pagar. E se você não quiser fazer essa autoleitura, a concessionária fará por média aritmética dos valores consumidos dos últimos 12 meses. Ou seja, não vai ter, nos próximos meses, o leiturista fazendo a leitura de quanto foi o seu consumo mensal na sua residência. Desculpa, pode continuar. É isso mesmo. E atrelado a isso, o fortalecimento dos canais digitais para teleatendimento e para resolução de conflitos. Hoje nós dispomos de todos eles. Talvez, Tatiana, seja de fato uma padrão, uma mudança do perfil, uma diferença de perfil de consumidor, né? Então, no setor de seguros específico, eu acho que tem uma diferença ainda, porque ele não compra o seguro da seguradora, né? Ele compra o seguro sempre via corretor ou sempre via... Aí ele está acostumado ao corretor resolver o problema dele, ele liga para o corretor, ou se é um problema de varejo, ele vai na loja e resolve o problema na loja. Enfim, a Zurich, esse ano, assim, foco total em cliente, expandimos. Temos uma área nova lá de Customer Experience, que é exatamente para avaliar o padrão de consumo e entender a nossa regulamentação, que agora mudou a superintendência da SUSEP, então a gente vê que eles estão no movimento talvez de modernização mesmo do setor, o que está sendo bastante bacana. Então aproveitar esse movimento de modernizar mesmo o setor com algumas iniciativas e entender o perfil desse consumidor e fazer uma simplificação mesmo de atendimento, né? Claro. Simplificação. Então, a gente tem alguns desafios aí que não é essa venda direta, é sempre uma venda indireta através de uma outra pessoa e realmente tem um público que gosta disso, mas a gente já tem uma população que não gosta disso, que prefere falar o mínimo possível, e aí para essa pessoa a regulamentação ainda nos é um pouco de obstáculo. Então, são desafios aí que a gente vê pela frente. Eu queria aproveitar que a gente falou um pouco de call center e já responder uma dúvida de um cliente que é da área de eletrônicos, né? Ele fabrica celulares e esse setor especificamente tem um impacto porque depende de importação de peça, depende de desembaraço aduaneiro. Então, você tem uma cadeia muito grande ainda com assistência técnica na ponta e eles estão com essas questões para dividir aqui com a gente. A questão do call center, a questão do próprio consumidor, que talvez tenha até esses padrões, como a Tatiana falou, e eles têm esses desafios aí relacionados a isso. A Sofia vai falar um pouquinho sobre essa dúvida, tá? Nesse momento, realmente, as empresas, acho que assim, a gente tem que olhar para a questão do relacionamento das empresas com esses clientes. Muitas vezes tem bens aí como, sei lá, celulares, que são bens que são utilizados para o trabalho. Nesse momento, mais que nunca, são bens, tem essa discussão se é um bem essencial, né? Então, realmente é um momento em que o call center tem que intensificar, aí talvez até adotar medidas extras para troca de produtos. A gente vê que alguns fabricantes têm adotado medidas de extensão de garantia, né, desses produtos, justamente para evitar que nesse momento os consumidores sejam prejudicados aí por conta da pandemia. E intensificar todos os canais de atendimento online, com abertura de OS online, né, para promover esse atendimento o mais rápido possível. Acho que o fato é que os próprios órgãos de defesa do consumidor e o próprio judiciário
vai precisar ter um olhar diferenciado para essas relações no momento em que estiverem avaliando essas demandas, né? Porque todos os setores têm sido impactados de uma forma muito grande, e essa questão do call center é um ponto aí com muitas discussões, né? Em vários estados, coisas diferentes estão acontecendo, e esse é um ponto bem importante. Temos um segundo assunto, que é o cenário do enfrentamento da crise pelas empresas mesmo. E aí, Humberto, Tatiana e Eduardo, a gente tem gente de departamento jurídico aqui que está assistindo a gente, tem gente que está sofrendo também com esses efeitos da crise. E aí, a Tatiana, se você quiser começar, falar um pouco da sua experiência, o que é que você pode falar para essas pessoas de aprendizado aí nesses tempos. Bom, como eu comentei aqui, eu sou do time de gerenciamento de crise da minha empresa, e o que eu posso dizer vai passar. Assim, a gente passou por são fases, né? Então, acho que a gente passou primeiro uma fase de entender o cenário que nós tínhamos, e entender, a Zurich estava no momento colocando as pessoas em home office, então a gente estava começando, tinha 200 empregados de 1.600 em home office quando começou a crise. De um dia para o outro, a operação parou, o call center não tinha quem atendesse, então foi um momento muito tenso, assim. E acho que foi um momento também de pensar o que era mais importante. Enquanto companhia, eu sinto muito orgulho mesmo de dizer que a empresa se preocupou primeiro com a saúde dos colaboradores, então vamos colocar todo mundo em casa, não sei nem o que vai acontecer, mas vamos colocar todo mundo em casa. Agora já é um momento que a gente já entendeu, já estamos todos em casa, já estamos começando a fazer nossas atividades e precisamos dar continuidade ao trabalho, né? Então, entender aí o que temos os sistemas que estão funcionando, o nosso nível de atendimento em tecnologia da informação, que acho que hoje nossa, né? Como somos dependentes mesmo. Acho que a gente percebia isso muito eu que trabalho numa empresa, percebia muito isso no pessoal, que eu sou dependente de um celular, de um computador, enfim, mas enquanto empresa foi para mim uma surpresa bastante, assim, né? Não é que foi uma surpresa, eu sabia, mas foi um choque. Uhum, e aí tem sistema que funciona, tem sistema que não funciona, então acho que é um dia de cada vez, assim. Pensar com calma, e uma coisa que é bacana, que eu acho que as empresas estão olhando também enquanto consumidores, é de cada um poder fazer, enquanto empresas de consumo, é de cada um fazer a sua parte, né? Então, de não tirar proveito, muitas vezes, da situação, entender que isso é realmente uma cadeia, né, que vai lá no final. Então, eu posso hoje ter uma vantagem aqui, mas eu desequilibro totalmente o mercado de consumo lá na frente. Então, isso é uma sensação que eu acho que um sentimento que cada empresa tem que ter, claro, à medida que pode, né? Preservar os empregos e pensar que todo mundo vai perder um pouco. Uhum. Precisamos ser criativos para nos reinventar nesse momento, e a crise vai passar. Talvez a gente agora trabalhe num novo modelo, muito mais em casa, muito mais conectado. O nosso atendimento antes, que era pensando enquanto corporação, começa lá pelo saque, vai para a ouvidoria, vai para a Procon, vai para a Justiça Civil, né? Enquanto demanda de consumidor. Por que não dar uma alçada maior para esse pessoal de saque, para a ouvidoria? Sim, sim. Né? Uma modernização desses métodos de solução de conflitos. Por que não aí pular uns steps para não chegar no judiciário? Acho que o Humberto falou, e total razão, né? De fazer essa não judicialização aí é um valor muito caro que desnecessário, né? Acho que é um pouquinho disso. Legal, obrigado. Humberto, o que é que você compartilha com a gente? Antes de falar sobre o trabalho propriamente dito, no que mudou, o que está acontecendo, eu queria só voltar um pouquinho para comentar a respeito dessa questão de responsabilidade, não é? Porque, sim, claro. assim, aqui, se eu tiver uma futurologia, né? Se eu tivesse que dar um palpite aqui, uma opinião, prever um pouquinho, eu acho que, primeiro, vamos voltar um passo.
No Código Civil, lá no 393, está prevista a hipótese de força maior e caso fortuito, né, no descumprimento de contrato, de obrigação. Então, nas relações civis, isso já está previsto. No Código de Defesa do Consumidor não existe essa excludente, mas o Judiciário já reconhece que sim, que é uma excludente, principalmente pelo fato de não existir um nexo de causalidade entre as ações e que isso sim impacta. Eu tenho até um livro aqui do ministro Herman Benjamin, que comprei faz acho que mais de 10 anos, que ele já falava lá. Eu até usava isso, porque eu trabalhei 8 anos no escritório de advocacia, né? Depois passei por várias empresas. Então, eu tenho as duas experiências. Eu usava muito isso, porque o ministro Herman Benjamin é um consumerista, né? Um dos maiores consumeristas aí ligados com mais a linha lá da professora Cláudia Lima Marques, Bruno Miragem, do Rio Grande do Sul. E ele já escrevia isso. E o STJ tem julgamento já reconhecendo. Mas eu acredito que depois dessa fase, a quantidade de demandas que vão envolver esse tema, o judiciário não vai aceitar isso para tudo. Não vai simplesmente falar assim, não, então teve a Covid, né, não tem responsabilidade pelo descumprimento de uma obrigação. Na minha opinião, isso não vai acontecer. Isso vai ter que ser muito bem analisado. E o que eu penso hoje na empresa e o meu posicionamento na empresa, a gente tem que fazer tudo para mitigar. Vamos falar aqui em relação de consumo, né? Porque estou analisando, meu dia começa cedo, termina tarde, esses dias passa por trabalhista, por tributário, consumidor, civil, regulatório, porque a gente tem muito regulatório. Temos o mercado pago, que é altamente regulado, temos licenças do Banco Central de arranjo de pagamento, instituição de pagamento, e nesta semana saiu nossa licença de instituição financeira de crédito. Então, a gente tem, sim, somos regulados nessa parte de pagos. Então, meu dia passa por várias etapas, mas pensando especificamente em relação de consumo. Então, o que a empresa faz para mitigar o problema do usuário final, o comprador, basicamente, que é o consumidor na relação, já que o Mercado Livre, na posição de plataforma, ela basicamente é o intermediário, sem entrar aqui no termo de responsabilidade ou não, na cadeia de consumo, mas tem um consumidor que compra ali, o que a gente faz para melhorar a vida dele. E isso a gente faz não é pensando em responsabilidade civil de consumidor, é pensando sim na experiência do usuário, porque no fim do dia, se ele tiver uma experiência melhor em outra empresa, ele vai mudar de empresa. Aí não adianta ganhar processo, ganhar tese jurídica. Você perdeu o cliente, você perdeu o negócio. Então, o foco é na experiência do usuário. Então, o que pode ser feito? Mas, obviamente, isso serve também e mostra para o judiciário, depois de uma disputa, o que a empresa fez e que realmente a causa de algum descumprimento, alguma situação, foi, sim, essa situação de força maior, o caso fortuito. Que, inclusive, são conceitos que eu não me preocupo muito em discutir a diferença entre um e outro, porque existem renomados doutrinadores que têm posição contrária. Um fala uma coisa, outro fala o inverso, que é aquilo que não pode se evitar, é interno, é externo. Não importa, porque no Código Civil ele trata os dois da mesma maneira. Então, não vale a pena, na minha opinião, gastar muito tempo nesse momento com esse tipo de conceito. Mas, basicamente, acho que é isso. O que é feito para mitigar o problema, para poder mostrar que realmente a causa foi essa pandemia que a gente está vivendo. Porque, infelizmente, também vão ocorrer situações de oportunismo empresarial nessa situação. Então, tem que deixar bem claro que a postura da sua empresa não é essa, que realmente é uma coisa que não pode ser evitada. E tudo que poderia ser feito para evitar ou mitigar foi feito. Então, eu queria passar por isso, porque acho que é um ponto importante nesse momento para todos nós. Mas, agora, falando do trabalho mesmo remoto, como está funcionando. Primeiro, o Mercado Livre é uma empresa que atua em 18 países na América Latina, com presença física em 8 países. Tem 10 mil funcionários na América Latina toda. Aqui no Brasil tem aproximadamente 2.800 funcionários. O trabalho remoto, home office, já é uma prática na empresa já faz alguns anos. Então, todo mundo sempre pôde, desde 2017, se eu não me engano, 16, não me lembro o ano exatamente. Mas antes dessa situação, todo mundo já podia fazer um dia por semana de home office. Mas somos equipes integradas. Temos um conceito, por exemplo, no jurídico de One Team, né, da América Latina. Então, a gente trabalha muito por videoconferência, faz reunião com os países. Os principais são Argentina, Brasil e México.
e também, depois, na sequência, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai. Então, a gente já se fala muito, trabalho em conjunto, divide experiências. Estava me perguntando hoje no pessoal de atendimento justamente sobre o direito de arrependimento. Eu já fiz uma posição da América Latina toda, do prazo, como que funciona, quem tem que pagar a devolução do produto se ocorrer. Então, a gente faz isso realmente regionalmente, não faz cada país faz uma análise, a gente faz regionalmente, tentando sempre estandarizar. Então, o trabalho remoto já era uma prática nossa comum. Agora, com essa situação, ela intensificou muito. Dos 10 mil funcionários, hoje, mais de 90% estão trabalhando 100% remoto, em home office. Só não é mais porque hoje nós temos também a parte logística física muito, muito avançada. No Brasil, na Argentina e no México, temos fulfillment centers. Em vários lugares temos cross-dock center, que é onde a gente recolhe produtos dos vendedores, destina para os compradores. Fulfillment, nós temos centro de distribuição. Então, tem muita parte logística que tem que ser física. E aí, as medidas adotadas foram medidas profilácticas, né, para evitar problemas. Por exemplo, todo mundo que entra no centro de distribuição tem a temperatura medida, é acompanhado. As equipes foram segmentadas em grupos, porque se acontece algum problema em um grupo, se alguém é contaminado, que até agora não tem nenhum caso na empresa, isso é importante ressaltar, ninguém foi contaminado na empresa, porque nós já estamos em home office desde 13 de março e não tem nenhum caso. Então, se tiver agora, não foi dentro da empresa. Mas separamos a parte de logística em grupos de pessoas, porque se houver uma contaminação aí, a gente isola essa equipe, não todos. Então, todo esse trabalho está sendo feito também estratégico para tentar manter a operação se acontece alguma coisa. Mas o pessoal está trabalhando, falando do jurídico especificamente, 100% remoto. A gente trabalha com uma ferramenta que é o Workplace, que é uma ferramenta de comunicação interna do Facebook, onde o pessoal de People, que é RH, os nossos recursos humanos, ele disponibilizou vários materiais, acompanha o pessoal. Hoje mesmo eu respondi uma pesquisa que vem para a gente, como você está se sentindo, qual a maior dificuldade, o que pode ser feito para melhorar. E o curioso é que nessas pesquisas, falando só de jurídico, a grande maioria está se sentindo mais produtivo trabalhando só remotamente. Se sente mais produtivo. E a principal dificuldade que o pessoal reportou é separar a vida pessoal da profissional no ambiente de casa, mas a gente sabe que isso é dentro do cenário que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu tenho na minha equipe, gente, tem uma pessoa que tem 4 filhos pequenos. O mais velho tem acho que 7 ou 8 anos. Então, tem 4 crianças pequenas em casa. É uma situação. Tem gente que mora sozinho, que está muito tempo sozinho em casa, que não está saindo para nada. Então, tem situações diferentes. Mas essa pessoa que tem 4 filhos, que quando faz home office, o filho está na escola, tem uma pessoa que trabalha em casa que ajuda, que cuida, tudo isso não tem hoje. Então, essa análise de dificuldade em gestionar a vida pessoal e a profissional dentro do home office é uma situação que a gente sabe que está impactada pelo cenário atual. Mas, via de regra, o pessoal está conseguindo trabalhar bem, a gente está todo dia conversando, todo mundo à vontade. Tem um serviço também de apoio, inclusive psicológico para as pessoas, se tiver algum problema, com profissionais. Então, assim, está funcionando bem. Está funcionando bem. Legal. É uma experiência que está sendo exitosa para a gente. Então, palpite aí do Humberto é que essa questão dos cumprimentos do contrato, voltando um pouquinho, né? Palpite do Humberto é que o judiciário não vai mitigar esses efeitos, ou seja, não vai... Não, vai mitigar, mas analisando criteriosamente. Entendi. Eu acho que não vai ser Ou seja, padrão. daí vai a importância de cada empresa na condução de cada caso para que isso seja exitoso lá na frente e que seu consumidor seja mantido, seja captado. Aí a Vivian, que é a nossa especialista, consultora em Customer Experience, acho que vai aí um ponto para a gente falar aqui, né, Vivian? Essa questão dos gargalos que as empresas estão tendo nesse momento, essa questão aí que é super importante agora, como o Humberto falou, para que no futuro a gente tenha êxitos não só no judiciário, mas também em número de clientes fidelizados, né? Exatamente. Boa noite, né? Todo mundo já falou, mas eu parece que eu estou entrando meio tarde, mas não, chegou minha vez só agora, né? Mas enfim, boa noite a todos, agradeço aqui a oportunidade de dar suporte aqui, prestar esse suporte, tanto instantâneo, com a minha experiência aqui, compartilhar.
Então, a grande questão, né, a gente viu aí dois relatos muito interessantes, né, porque existe a questão da empresa que já passou pela transformação digital e a empresa que não passou pela transformação digital. E como cada uma delas vai lidar com os processos decorrentes desses novos hábitos do consumidor por conta do coronavírus, né? Então, as empresas que não passaram ainda pela transformação digital, e são muitas, só para você ter uma ideia, Elvio, eu participei de um webinar há uns dias atrás, onde foi feita uma pesquisa, tinham 140 empresas participando, 96% daquelas empresas não estavam preparadas para a transformação digital, né? Então, a empresa que não está preparada para a transformação digital, além de todo esse desafio de remodelar seus pontos de contato, de interação com os clientes, para poder atendê-los nesse cenário, né? Além disso, existe toda a questão de como conduzir o processo e as demandas dos clientes internamente, né, pelas áreas da empresa. Porque as reclamações, elas são produtos de falhas de toda uma operação da empresa, de todo um cenário, né, todo um ecossistema, né? Então, as reclamações elas têm que ser tratadas em várias áreas diferentes da empresa. Então, como a Tatiana mencionou agora há pouco, né? Então, quando a gente entrou no home office, fomos verificar quais sistemas funcionavam, quais sistemas não funcionavam, né? Então, vamos imaginar uma demanda de uma empresa que não está na transformação digital, que seja de ordem financeira. Será que essa empresa, no seu plano de contingência, já tinha imaginado como é que ela ia tratar uma demanda de ordem do departamento financeiro em home office? Será que esses sistemas eles rodam lá na casa da pessoa, né? Como é que fica todo esse processo de comunicação e de tratativa da demanda, né? Então, eu acredito que muito do que a gente está discutindo aqui vão surgir para as empresas que não passaram pela transformação digital, o gargalo vai ser a tratativa desses processos que envolvem todas as áreas internas que não estavam muito preparadas, porque, em tese, no plano de contingência dessas empresas, estava lá só uma operação de saque, né? Caso tivesse um incêndio, caso tivesse algo fortuito assim, algo mais evidente, não uma pandemia, né? Então, eu vejo que o gargalo e as demandas judiciais vão ser decorrentes deste cenário, e seria muito importante que todos já começassem a pensar agora o que está funcionando, o que não está funcionando nos seus processos, né? E a empresa que já passou pela transformação digital, que, em tese, ela já é centrada no cliente, ela já construiu os processos dela com base nisso, então, internamente, as coisas fluem, né? Elas têm uma fluidez, elas já têm um caminho, mas, por outro lado, elas têm novas demandas, né? Elas têm que se adaptar a esses novos hábitos e adaptar o treinamento dos seus funcionários, adaptar os seus processos para contemplar isso de modo a evitar as demandas judiciais, né? Eu acho que é isso. Interessante, muito bom. Eduardo, só para você completar lá, falar sobre a sua experiência também, aí um pouquinho. Elvio, eu, sinceramente, a transformação digital ela é um dos pilares da Enel em todo o mundo, todos os ramos de negócio dela, um dos pilares é a transformação digital, principalmente no que se refere à digitalização da rede elétrica e o atendimento dos clientes de forma não presencial. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso com a velocidade e com a assertividade que foram feitas tomadas as decisões e realizadas as mudanças. Lá nós também já tínhamos um sistema de home office para cargos de analista acima, na mesma forma que o Mercado Livre, um dia na semana, mas assim de forma muito rápida, todos os colaboradores administrativos, inclusive de lojas, foram postos de home office, tá? Então hoje temos 100% dos nossos colaboradores administrativos em home office. Os únicos que ainda vão para a base são os nossos colaboradores operacionais, que vêm fazendo um trabalho espetacular, fantástico,
com a manutenção da energia de todos nós. Acho que podemos comprovar que a questão do fornecimento de energia está sendo de forma contínua e com qualidade que se espera. Tá? Então, eu realmente fiquei surpreso. Estamos todos afastados em home e realmente só esses funcionários que são operacionais, que precisam ir à rua, que vão. Tá? Mas também focados em serviços essenciais para manutenção do fornecimento de energia. O que a Tatiana e o Humberto falaram sobre responsabilidade, esse é um outro ponto que realmente também me orgulha muito de poder falar, que essa não é uma decisão fácil, você colocar todos os seus colaboradores em home office do dia para a noite, você ter uma estrutura já digital para suportar isso. Hoje, por exemplo, nós atendemos nossos clientes, nossos consumidores de forma digital com os colaboradores que atendiam em loja na casa dela. Ou seja, ela tem toda a estrutura e todos os equipamentos necessários para que isso aconteça. E isso foi feito assim de forma muito rápida. Muito rápida. Então, temos nossos desafios, né? Além dos pessoais, né? Todos nós temos a família aqui, todos dentro de casa, mas a empresa tem superado as expectativas no que diz respeito ao atendimento ao seu consumidor final. Realmente estamos fazendo além do que nos impõe a regulação. Nós temos serviços extremamente regulado também, mas eu venho observando que a empresa está assumindo sua responsabilidade social no que se refere ao atendimento aos nossos clientes, e isso realmente me deixa bastante orgulhoso. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Cristina Donadil, que ela fez uma pergunta aqui falando sobre os órgãos de defesa do consumidor. A gente falou sobre as empresas, se elas estão preparadas, alguns setores mais regulados que não têm mecanismos para se preparar. E os órgãos de defesa do consumidor, eles estão preparados aí para esse momento, Sofia? O que você acha aí dessa pergunta da Cristina? O seu mute tá ligado, tá? Desligar isso. Eu ligo e esqueço de desligar. Eu acredito que os órgãos de defesa do consumidor estão preparados, sim. Você vê que eles estão, inclusive, investindo em ferramentas, né? A Fundação Procon agora tem um aplicativo que está se mostrando bem eficaz, né? E ele pode ser utilizado tanto por fornecedores quanto pelos consumidores. A gente tem aí o consumidor.gov, que é bem representativo, muitas empresas aderiram e atuam aí na mediação online com muito sucesso. Eles têm índices excelentes de resolutibilidade. E, enfim, mesmo os PROCONs municipais, eles já têm ferramentas de autoatendimento, de registro de reclamações online, né? A gente tem aí um cenário bem impactante e diverso no que diz respeito aos PROCONs municipais, que são mais de 900 espalhados no país inteiro. Então, você tem uma diversidade incrível de cenários, mas o que se vê é que mesmo esses PROCONs ligados às prefeituras, eles já têm atendimento online também. E os PROCONs estaduais, sobretudo, têm atendimento, têm canais de denúncia. Agora, no começo do mês, né, muitos PROCONs abriram os canais de denúncia e fizeram aí fiscalizações sobre práticas abusivas, notificaram várias empresas, fornecedores, enfim, eles sempre têm uma atuação muito pontual nessa, e sobretudo numa situação como essa, né? Então, acho que esse é o caminho, realmente a melhoria dessas plataformas e um entendimento maior, uma familiaridade maior do consumidor em usá-las. Que eu vejo que realmente tem uma parte dos consumidores que ainda preferem ir ao PROCON, mas já há uma grande parte de consumidores que aderem a ferramentas de negociação online, de mesmo registro de reclamações nos PROCONs online. É uma mudança de cultura, né, pela qual a gente vai passar, e eu acho que ela é irrevogável mesmo.
Eu acho que é interessante depois a gente vai pensar sobre que hábitos, que mudanças de comportamento que vieram por conta dessa situação, mas elas vão permanecer, né? Mudando aí paradigmas mesmo de consumo, de relacionamento dos consumidores com as empresas, com os canais de atendimento. Então, nesse ponto, tem um cenário interessante aí pela frente, né? Apesar muito bom, da situação. Humberto. Primeiro, um beijo para a Cris, querida, minha amiga, de muitos anos já, e a Cris Donadil. Estamos entre amigos aqui, então, né? E, assim, eu concordo que houve uma evolução. A ferramenta do consumidor.gov.br, ela é, sem dúvida, uma das melhores do mundo para a resolução de conflitos de consumo, uma ferramenta pública, eu estou dizendo pública, né? Que é uma ferramenta de negociação, aí não tem conciliação, não tem mediação, porque é diretamente entre as partes. Inclusive, eu estava falando até com o Arnal, que ele é da UNCTAD da ONU, que eu participei de um evento ano passado lá em El Salvador, que estava muita gente de defesa do consumidor, e ele falou, Humberto, que eu vejo que realmente tem ferramenta na América Latina de resolução de conflito entre consumidores diretamente, é o Brasil, com o consumidor.gov.br, a Colômbia, com o SIC Facilita. SIC é a Secretaria de Indústria e Comércio, que seria a Senacom de lá, mas também abarca outros temas. E o Profeco do México. São os três, basicamente, que realmente são ferramentas de solução de controvérsias online públicas, né? Que a Profeco é do México também, de defesa do consumidor. Mas ele falou, mas a única que não gera mesmo custo para o Estado, muito custo para o Estado, é a do Brasil. Porque a da Colômbia e do México gera muito trabalho, muita estrutura, então gera muito custo. Então, é bom. Concordo com a Sofia nesse sentido. Agora, eu acho que falta um pouco, sim, de organização, de sincronização, de trabalho mais global dentro do Brasil, né? Um trabalho nacional nesse sentido, porque a gente pega, por exemplo, o Sindec. A gente tem lá a CIP eletrônica. É muito bom, muito lindo você entrar, baixar uma reclamação. A CIP não é nem reclamação ainda, ela é considerada atendimento, né? Ela é computada como atendimento. Então, tem lá uma CIP do consumidor, a empresa baixa online, tem que responder e fazer o upload. Ela tem que entrar um a um, manualmente. Se ela se cadastrar em 60 PROCONs, tem que 60 vezes. Então, a gente até resolveu internamente isso, construindo um robô que vai lá e faz tudo isso automaticamente. Mas não me parece muito razoável ter um sistema que funcione dessa maneira. Na minha opinião, deveria ter um sistema nacional que funcionasse para todos os PROCONs de maneira integrada, que fosse realmente fácil de usar. Outra coisa também, o consumidor.gov, ele poderia ser a primeira porta para todos os PROCONs, porque senão cada PROCON vai criando um aplicativo, vai criando uma ferramenta e acaba desestruturando o sistema, na minha opinião, isso. E sem contar, e eu acho que por etapas, eu sempre defendo o escalonamento de métodos de solução de controvérsia. Então, a negociação como primeira etapa. A segunda etapa pode partir para conciliação ou mediação, ou seja, tudo aqui dentro da esfera de autocomposição, sendo que a diferença aqui na negociação é interpartes só, e na conciliação e na mediação tem um terceiro facilitador, ou seja, uma negociação assistida, e o terceiro, que aí seria, dependendo do caso, arbitragem ou judiciário, sempre tentar evitar, que seria uma heterocomposição, né, onde o terceiro vem e decide, e que algumas vezes decide que desagrada os dois. Não agrada nem quem ganhou, nem perdeu totalmente. Mas eu acho que sim. Mas respondendo a pergunta da Cris, estão preparados? Tem ferramentas. Se estão preparados do ponto de vista estrutural, não sei. A gente sabe que tem uma dificuldade aí entre Senacom e Procons, isso é histórico no Brasil, não existe um alinhamento assim como deveria haver, na minha opinião particular, mas isso é histórico. Quem pesquisar vai ver que tem esse problema, tem esse tema. Eu vejo o Luciano Tim fazendo um grande esforço para melhorar isso. Não sei se melhorou ou não, mas acho que é isso. E o consumidor.gov.br como ferramenta me parece bom. A portaria, embora eu não vou dizer aqui se eu concordo ou não, mas se uma portaria pode criar uma obrigação para alguém, né? Se pode
obrigar alguma coisa que não estaria prevista em lei, mas, enfim, o resultado final é que é uma ferramenta excelente, que em média resolve em 6 dias os temas e tem uma resolutividade acima de 80%. Então, eu acredito que sim, é um caminho interessante. E o que falta, na minha opinião, em resumo, é a estruturação entre os atores aí públicos de defesa do consumidor. Na parte privada, as empresas têm muito o que fazer também, melhorar. Todos temos que reconhecer que tem a melhora para todos, mas pensando na pergunta da Cris, eu acho que poderia estruturar melhor isso de maneira nacional. Muito bom, muito interessante. E já caminhando para o final, né, a gente já passou aqui da nosso tempo de webinar, já caminhando para o final, a gente já falou um pouquinho aí sobre os principais pontos que foram discutidos aí no universo do direito do consumidor pelas empresas. Falamos um pouquinho também aí sobre as experiências de vocês, falamos sobre essa questão das empresas, do padrão de consumo impactar no padrão de resolução de conflitos, né? A gente até trouxe algumas experiências aqui. E aí, caminhando para o final, eu queria que, se a Vivian e depois a Sofia, se puderem, já fazendo suas considerações finais, puderem dar alguma orientação aí para o pessoal que está assistindo a gente, se puder dar alguma dica referente à relação do consumo crise e pós-crise, seria bacana. Beleza, então, pessoal, a questão é que a gente está num momento delicado, um momento que vai marcar a vida de todas as pessoas para sempre, né? E quando a gente fala das necessidades que os consumidores, ok, nós somos consumidores, e aí é fácil da gente vestir o sapato. Nesse momento, a reação das empresas vai ser marcante e vai mexer na emoção. O consumidor, ele consegue esquecer o que uma marca fez, mas ele não consegue esquecer a emoção que aquela interação deixou nele, né? Então, a minha recomendação é um momento de muita oportunidade de reescrever o relacionamento com os clientes, através dos comitês de gestão de crise das empresas, que eu acredito que as empresas vocês criar o comitê de gestão de crises, né? Eu recomendo que, por meio desse comitê de gestão de crise, já se analisem o top 5 das reclamações que geram processos judiciais, tanto pós-crise como pré-crise, né? E um trabalho de prevenção em cima das causas raiz dessas reclamações, né? Porque dali podem surgir muitas oportunidades de melhorar os processos e evitar a recorrência, evitar que depois que isso tudo passe, a empresa tenha como consequência uma série de processos judiciais, né? E a minha segunda dica é: pensem na área de Customer Experience como o maior aliado de vocês, né, no que se refere à prevenção de processos judiciais, né, de quantidade de processos judiciais. Alinhem-se a essa área na empresa de vocês para dar força em transformar a cultura da empresa numa cultura, de fato, voltada para o cliente, né? A gente viu aqui, teve relatos, a gente viu o empenho de cada empresa, de todas as empresas em fazer isso, mas isso é um organismo vivo, nunca vai acabar, né? Então, de pouquinho em pouquinho, diariamente, que se consegue solidificar isso, e acredito que a hora que virar uma rotina, gerou o problema, aplica a contramedida, evita a prevenção, os jurídicos vão poder trabalhar em outras áreas, outros pontos, né, que não só resolver processo judicial. Essa é a minha dica. E esse é um ponto, Vivian, que nós temos trabalhado duro, né, na nossa equipe, para tentar fazer com que a gente aprenda mais com os dados, né, que a gente aplique mais a inteligência de dados para evitar processos. E falando aí um pouco sobre a área de relações de consumo, esse é um dos pontos que mais tem sido discutido, né, dentro do escritório e também com os clientes,
é como a gente evita processo, como os escritórios também podem monetizar isso de tal forma que você tenha menos processos e você continue sendo produtivo. Você atue na prevenção, que você possa fazer algum outro tipo de serviço. Eu acho que esse é um ponto que os escritórios também precisam repensar, né, como a gente monetiza o ganha-ganha, a relação de ganha-ganha, né, quando você tem menos processos nas empresas. Sofia. Verdade. Eu tenho pensado muito que, assim, nós, como consumidores, enfim, a gente já estava plugado nos nossos celulares 100% do tempo, né? Agora nós estamos todos em home office e a gente não sabe quanto tempo ainda essas medidas de isolamento vão durar. Então, tudo isso impulsiona a gente para uma mudança mesmo no padrão de relacionamento, no padrão de consumo e impulsionando para os meios digitais, né? Na minha opinião, depois desse período, vai emergir aí um consumidor cidadão, sabe? Mega conectado, mais consciente, racional, cauteloso economicamente, né? Como o Humberto bem colocou, a gente vai passar aí por muitos impactos econômicos, por uma situação aí em que tudo vai ter que ser analisado muito criteriosamente, né? E esse consumidor ele vai ter um poder maior de avaliar com mais profundidade essas questões relacionadas ao consumo, aos problemas de consumo, ao relacionamento com as empresas. Então, eu vejo também que esses consumidores eles vão acabar testando a capacidade de adaptação das empresas, né, nesse segundo momento. Então, a minha dica é que realmente as empresas vão ter que ter agilidade, implementar melhorias robustas em todos os canais de atendimento, de relacionamento. Eu, por exemplo, adorei essa história do atendimento pelo Facebook, porque eu só reclamo pelo Twitter. E tem algumas empresas que atendem, né, prontamente e dão seguimento à sua reclamação no Twitter e outras não. Então, realmente, as empresas vão ter que ter essa agilidade. Alavancar também a eficácia das ferramentas de autoatendimento, porque essas ferramentas de autoatendimento, mais que nunca, elas têm que ser eficazes, têm que ter mais autonomia, mais inteligência, né, para resolver as demandas e evitar aquele escalonamento de estresse, né, que vai parar na esteira do call center e depois na ouvidoria, e aí quando você vê por um motivo simples, bobo, que não foi atendido, não foi resolvido, vira uma demanda no PROCON, uma demanda judicial. Acho que também tem aí a importância das empresas afinarem a comunicação com os consumidores para identificar rapidamente as necessidades e gargalos, como a Vivian falou, já na entrada dessas demandas nos canais de atendimento. Então, acho que quanto melhor equipados, melhor treinados e estiverem esses canais, também tem aí uma mitigação do risco de novas demandas judiciais, enfim. E sobretudo, assim, para as ouvidorias, para os departamentos jurídicos, realmente estreitar o relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor nesse momento, né? Mostrando todas as ações que têm sido adotadas pela empresa, enfim, talvez abrindo canais especiais para o atendimento do PROCON nesse momento, canais que tenham aí uma maior interação com as áreas de negócio mais rápidas, enfim, com as áreas de negócio internas da empresa. E, finalmente, para o jurídico manter maximizar a extração de dados de inteligência, né, dos processos, como foi colocado, para implementar medidas corretivas e realmente evitar o acionamento. Eu concordo com o Elvio que, atualmente, o gol dos escritórios, enquanto parceiros das empresas, é evitar o acionamento. Essa postura de cuidar de grandes carteiras, isso já é uma coisa um pouco do passado, né? Hoje em dia a gente discute muito, é parceiro, vai para as áreas de negócio, vai dar treinamento no call center, entende as demandas do call center, o
o fluxo, os processos de trabalho dos canais de relacionamento, justamente para tentar ajudar os clientes e cada qual dentro da sua realidade a evitar acionamento, porque às vezes pequenas mudanças geram bons resultados, né? Evitam problemas. Então, realmente, acho que essa é a dica. E por fim, realmente, além desse olhar diferenciado sobre a esteira de relacionamento com o cliente, o uso da tecnologia, né? Cada vez mais, o uso de aplicativos, de plataformas de negociação, enfim. Acho que é por esse caminho. Agora, indo para as considerações finais, Eduardo, se quiser começar aí com suas considerações finais, isso vai ampliar aqui o nosso horizonte, com certeza. É isso aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu me senti honrado, principalmente em falar ao lado de painelistas tão especiais como a Tatiana e o Humberto, além de vocês do Santos e Santana. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu costumo falar que sempre temos que tirar proveito de tudo nessa vida, até nas coisas que não são impostas, como essa questão do confinamento. A gente vinha batendo um papo, empresas que eram extremamente arcaicas ou super conservadoras tiveram que, do dia para a noite, mudar sua operação para formas digitais. Eu diria que é uma transformação digital forçada, como se fosse uma revolução industrial, né? Questão de semanas, coisas que não aconteciam durante os anos estão acontecendo durante semanas. Eu espero que, em relação aos órgãos de consumidor, que eles cada vez mais sejam digitais e para facilitar tanto os consumidores quanto as empresas. A questão do Procon, principalmente as empresas que atuam a nível nacional, é uma coisa desumana. Cada cidade tem um Procon com suas regras próprias, com suas tipo de atuação própria, e a empresa tem que ser uma metamorfose eterna para ficar atendendo os anseios dos PROCONs. Como o Humberto falou, se isso, por exemplo, fosse concentrado no primeiro contato no consumidor.gov, já seria excelente, porque daí a gente já conseguia retirar a grande massa de reclamações dos PROCONs, que para as empresas e para os consumidores seria excelente. Eu acho que nós, pessoalmente, também devemos tirar todo o proveito possível desse momento, tanto da parte pessoal, como ficar com a família, valorizar os momentos que nós estamos passando juntos, repensar coisas que nós não tínhamos tempo para fazer, né? Sempre estamos correndo no dia a dia. Eu acho que esse é o momento de pensar, refletir, rever prioridades e pensar no que realmente importa para todos nós. E em questão ao profissional, é a mesma coisa. As empresas têm que pegar esse momento, em vez de ficar só vendo o lado negativo, que é óbvio que todo mundo vai pagar um pouco da conta, mas eu acho que tem que tirar lições disso. Você tem que retirar coisas que você imaginava que não seriam possíveis, que acabaram sendo possíveis obrigatoriamente. Então, essa coisa, o brasileiro é muito conservador, né? O brasileiro tende a ser muito resistente a mudanças, principalmente de questões digitais. Eu acho que esse é o momento da virada da chave. Tá? Eu acho que nós temos tudo aí pela frente para revermos esses conceitos, deixarmos isso para trás e cada vez mais sermos um país mais digital, menos burocrático e que as coisas funcionem melhor. Eu acho que o caminho é esse. A minha dica para as empresas, empresários, consumidores é essa. Eu acho que todos devemos tirar proveito dessa situação, pensar no que isso pode nos favorecer. Não digo empresas tirar proveito, é diferente, né? Favorecer, que eu digo, nos favorecer no crescimento a todos, como uma grande nação, como pessoas que somos. Eu acho que o caminho é esse.
E queria agradecer a vocês novamente o convite, a poder falar do lado dessas pessoas incríveis, Tatiana, Humberto, Sofia, Vivian, você, e deixar um abraço para todos. Até mais. Obrigado, Eduardo. Obrigado a Humberto, vocês. suas considerações finais. Não, pessoal, bem rapidamente mesmo, mais para agradecer aí pelo painel também, por participar. Foi um prazer estar com vocês. Todos contribuíram muito aí, saí com mais conhecimento e mais experiências, né, compartilhadas do que quando começamos aqui. Então, para mim, foi muito válido. E falando do tema principal aqui, que é esse tema mais de impactos, relação de consumo, gestão de conflitos, eu acho que, basicamente, a Vivian falou sobre isso também, Customer Experience, né, a parte cêntrica, né, da relação, é pensar na experiência do usuário, do cliente, do consumidor, para quem que você está trabalhando. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Eu vejo, por exemplo, em outra área trabalhista, que na empresa tem 2.800 funcionários, e a última ação trabalhista que chegou na empresa foi em agosto do ano passado. Tem 30 e poucas ações trabalhistas numa empresa com 2.800. Por que isso? Porque faz tudo certo? Claro que tem erros também, claro que acontecem problemas, mas a maneira como você administra isso faz diferença. E isso com o usuário também. Então, eu dividiria isso só para encerrar, acho que como foco de alguém que trabalha com empresa, que trabalha com o consumidor final, eu acho que tinha que dividir basicamente em 3 pilares quando a gente fala de conflito, controvérsia. Pensar na prevenção, a Vivian mencionou isso também, é importantíssimo, na gestão desse conflito, controle, como você vai acompanhar, e na resolução. A resolução, por vezes, é litigar até o final. Quando a outra parte não cede, quando não tem escolha às vezes, mas o melhor caminho sempre é buscar uma autocomposição, uma solução consensual para a controvérsia. Então, acho que isso pode ajudar muito a empresa, principalmente nesse momento de crise, de incerteza e de desconhecido do que vai vir pela frente. Eu acho que o foco no interesse do cliente, tentar deixar ele mais satisfeito, ou pelo menos mais atendido, mais confortado, eu acho que isso ajuda nesse momento. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Humberto. Tatiana, suas considerações finais. Acho que tá no mute isso. Eu consigo. Okay. Pronto, foi? Perfeito. Tá, então tá bom. Bom, gente, primeiro agradecer o convite. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Foco total no cliente e concordo